é César Chagas, sou contador, pós-graduado em gestão financeira e controladoria. Nesse momento de crise, venho aqui tentar contribuir de alguma forma, trazer conhecimento, informação, tentar ajudar os pequenos, os micros, os empreendedores de modo geral, pessoa física que tenham vontade de entender, quero aprender, quero tentar trazer mais conhecimento para poder empregar no seu negócio, ver como é que consegue passar essa crise que estamos vivendo, o isolamento social, queda em venda e todo esse maremoto que assolou nosso país, o mundo, né, de modo geral. Então aqui o objetivo é trazer informação, né, conhecimento, tá? Então, no primeiro momento me apresentei, tenho 20 anos na profissão, tá? E aqui aqui eu tento contribuir da melhor forma possível, tá? O assunto que eu quero abordar hoje trata-se de caixa, né, para as empresas, fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa ele tem várias atenuantes, né? Então onde eu quero me prender basicamente, hoje eu quero me prender, é a parte de recebível, pagamento e estoque, que a gente classifica, que nós classificamos como fluxo operacional e fluxo financeiro. Por que isso? Porque você entendendo, conhecendo o fluxo operacional da sua empresa, da sua área financeira, do seu caixa, você consegue administrar melhor, uma das formas de administrar melhor o seu caixa, tá? Então, como é que funciona o fluxo operacional, como é que funciona o fluxo financeiro, e como é que você chega nesses valores e como é que você pode melhor administrar, tá? Para você administrar, entender, você parte de algumas contas específicas. Lógico, existem outras e também, eu vou logo deixar bem claro, que isso é uma média, a gente não vai falar aqui em valores absolutos, aqui a gente vai falar em média, tá? É um prazo médio de ciclo operacional, um prazo médio de ciclo financeiro. Então, a informação que eu vou tentar simplificar e é da forma mais simples possível, se tratando de média, tá? Então, quais seriam os passos para você identificar dentro da sua empresa o que seria o ciclo operacional, por exemplo, ou o ciclo financeiro, tá? O passo inicial, o primeiro passo seria você saber trabalhar em cima das contas a receber, que seriam tudo que você tem para receber. O segundo passo seria o saldo de estoque, ou seja, quanto você tem no seu estoque em valores, tá? E o terceiro seria o total que você tem a pagar, que seria o seu fornecedor, basicamente. Lógico, existem outras contas, salário, impostos e tudo mais, mas nós vamos nos prender a fornecedor, estoque, saldo de estoque em valores da sua empresa e o que você tem a receber, seja cartão de crédito, boleto, parcelado, à vista, tudo à vista, cartão de crédito à vista, né, que é 30 dias, e todos os demais valores que você tem a receber. Então essas três contas, é em cima dessas três contas que nós vamos trabalhar. O primeiro passo é identificar o prazo médio de recebimento das vendas, tá? Como é que você identifica o prazo médio de recebimento das vendas? Você parte do pressuposto, você parte das contas, todos os valores que você tem a receber. Então você pega cartão de crédito a receber, boleto, tudo que você tem a receber, ou seja, as vendas que ocorreram com prazo para recebimento. Então você pega o saldo dessa conta, de preferência, geralmente, porque nós trabalhamos com o último dia do mês, por exemplo, 31 de março. Então, 31 de março, eu pego o saldo que eu tenho a receber. Então, eu tenho o valor X a receber em 31 de março. Esse valor eu divido pela minha venda média diária, tá? Então, quanto é que eu vendo em média por dia? Eu vendo X. Então, eu pego o valor do meu saldo, tá? E a média de venda, por exemplo, se você pegou o mês de março, 31 de março, você pega a média do mês de março, né? Então, pega o faturamento do mês, quanto você vendeu durante o mês, e divide por 31 dias, né? Que é os 31 dias de março. Então, você vai ter a média de venda diária do mês de março. Então, você vai pegar o saldo da conta que você tem a receber e dividir pela média diária de faturamento. Esse valor, esse aí seria o número, é o prazo médio que você recebe das suas vendas, tá? Não é necessariamente o prazo de todas as vendas, mas em média, para cada venda que você realizou,
né? Você recebeu dessa venda num prazo que você identificou fazendo essa divisão, dividindo o saldo da conta a receber pela venda média diária, tá? Então você tem um primeiro número, que é o prazo médio de recebimento de venda, tá? Em dias, tá? Isso vai ser em dias. O segundo é o estoque, o segundo passo é o estoque. O que é o estoque? É o prazo médio de renovação do estoque, ou seja, quanto tempo o seu estoque passa dentro da sua empresa. Quanto tempo esse estoque, quanto tempo ele é renovado dentro da sua empresa. Então, essa é a mesma conta que você vai ter que identificar. Então, como é que a gente parte? Parte do mesmo, a ideia é a mesma. Eu pego o saldo da minha conta estoque, ou seja, o valor que eu tenho em estoque, divido pelo custo daquela minha mercadoria que eu vendi. Eu tenho a venda diária, a média da venda diária, e eu tenho que identificar também qual é o custo dessa venda diária. Então, é o meu custo da mercadoria vendido, a média do meu custo da mercadoria vendida diariamente. Então, eu tenho um valor X de venda e eu tenho um custo diário médio X também, Y também, que seria a média do meu custo da mercadoria vendida. Eu pegando meu saldo de estoque, dividindo por essa média de custo do custo da mercadoria vendida, eu tenho um número, que esse é o prazo que o meu estoque ele é renovado, né? Então, eu pegando o meu saldo de estoque, dividindo pelo custo da mercadoria vendida, tá? A média do custo da mercadoria vendida, eu tenho um saldo, eu tenho um número que é o prazo médio que o meu estoque ele é renovado, tá? O terceiro passo é o pagamento, que seria o fornecedor, tá? O raciocínio segue na mesma linha. Eu tenho um saldo da conta de fornecedor, ou seja, eu pego todos os valores que eu tenho a pagar para fornecedor e divido também pelo custo da mercadoria. Aqui é uma adaptação, porque aqui eu teria que pegar o custo médio de compra, né? Como o custo médio de compra ele é um pouco, teria que ter um registro mais detalhado, ele se torna um pouco mais difícil. Então, você pegando o custo da mercadoria vendida, tem como você também ter um resultado mais confiável também. Então, eu pego o saldo de fornecedor e divido pelo custo da mercadoria vendida, tá? Então, eu conseguindo essas informações, eu vou gerar um prazo para cada um. Então, o que seria esse prazo? É o prazo médio de recebimento das minhas vendas, é o prazo médio de recebimento, de renovação do meu estoque, e é o prazo médio de pagamento dos meus fornecedores. Ou seja, eu faço uma compra hoje, tá? Eu levo em média tantos dias para pagar essa fatura, essa compra que eu fiz hoje. O meu estoque, a mercadoria que entra no meu estoque hoje, ela leva em média tantos dias para sair, tá? O recebimento da minha venda, a mesma coisa. Eu tenho um valor a receber e eu levo tantos dias da venda que eu fiz hoje, eu levo tantos dias para receber, tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora como ficaria o cálculo e como vocês identificariam, tá? Mas a ideia é o seguinte: o ciclo operacional, o que seria o ciclo operacional? O ciclo operacional é o, a, o prazo médio de recebimento dos meus clientes mais o prazo médio de renovação do estoque. Então, os dois é meu ciclo operacional. Por que meu ciclo operacional? É quanto tempo da entrada da mercadoria, tá, dentro da minha empresa até o efetivo recebimento por essa mercadoria, tá? Então, a mercadoria entra hoje, tá? A renovação do meu estoque leva-se, exemplo, 10 dias, tá? E o prazo médio para receber é 30. Então, qual é o meu ciclo operacional? Meu ciclo operacional é 10 mais 30. Meu ciclo operacional é 40 dias. Ou seja, a mercadoria entrando hoje, efetivando a compra da mercadoria hoje, a mercadoria entrando hoje no meu estoque, tá? Até eu receber por essa mercadoria que entrou no meu estoque, leva-se 40 dias. Esse é o meu ciclo operacional, tá? O que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é essa mesma conta, ou seja, a renovação média do meu estoque, tá? Mais o recebimento médio das minhas vendas, só que agora entra o prazo médio de pagamento de fornecedor, menos. Por quê?
Por que menos? Porque é quando eu vou desembolsar para eles, ou seja, vai sair do meu caixa, tá? Então, eu pego estoque, renovação de estoque, recebimento de venda, menos o fornecedor, a média, o prazo médio de pagamento do fornecedor. Esse saldo final aqui é quanto tempo, esse é o meu ciclo financeiro. Ou seja, da entrada da mercadoria, tá? Eu considero mais a entrada da mercadoria, a renovação de estoque, o recebimento da venda, só que menos o valor que eu paguei, o prazo médio que eu pago para o meu fornecedor. Tá? Então, tirando esses três aqui, os dois menos o fornecedor, eu tenho o meu ciclo financeiro, ou seja, quanto tempo me sobra da entrada da mercadoria mais o recebimento, só que tirando o que eu pago. Eu tenho que verificar quanto é que eu fico descoberto de prazo. Esse é meu ciclo financeiro. Eu vou colocar aqui o cálculo como é feito e aí para poder explicar melhor como é que funciona e tentar entender exatamente esse passo a passo. Um exemplo que eu quero colocar aqui para vocês, que eu considerei aqui, eu estou considerando o prazo médio de recebimento das vendas de 15 dias. Como é que eu cheguei nesse número? Nosso exemplo aqui, contas a receber, eu tenho em média R$150 mil e a média da minha receita diária é 10 mil. Então, pegando 150 mil dividido por 10, eu tenho 15 dias. O que seria esses 15 dias? Como eu já falei anteriormente, 15 dias é o prazo médio de recebimento das vendas. Né? Então, uma venda que eu faço, eu levo mais ou menos 15 dias em média para receber essa venda que eu faço. O segundo exemplo, que no caso é o prazo médio de renovação dos estoques. Mesma coisa, eu pego o valor que eu tenho em estoque, no nosso exemplo aqui eu tenho 70 mil, tá? E aí eu vou para o custo da mercadoria vendida, média diária também, então 7 mil. No nosso exemplo, então 70 dividido por 7, eu tenho 10 dias. O terceiro é o prazo médio de pagamento dos fornecedores e compras. Então aqui, vamos lá, eu tenho fornecedor a pagar 140 mil, tenho prazo médio, eu tenho um custo médio da mercadoria vendida de 7 mil, então eu tenho um prazo médio de pagamento de uma compra que eu faço de 20 dias. Esse asterisco no custo da mercadoria vendida é porque aqui deveria ser compras, média de compra diária, mas a média de compra diária, ela não tem uma relação direta, né? Você teria que ter um controle maior para poder ter a compra média diária. Então o custo ele acaba substituindo, ele dá uma boa realidade também do que está ocorrendo. E aí chega no final, que é o ciclo operacional e o ciclo financeiro. O ciclo operacional é a renovação do estoque, o prazo médio de renovação do estoque, mais o prazo médio de recebimento das vendas, média aqui de 25 dias. Então, como é que o ciclo da minha operação funciona? Do recebimento da minha mercadoria até a saída e o efetivo recebimento, eu tenho 25 dias. Né? E aí eu tenho, e mais embaixo é o ciclo financeiro, que é uma outra métrica também. E aí já entra em consideração que é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de compras e fornecedores. Por quê? Porque nesse período que eu tenho para receber, eu tenho que pagar. E aí eu consigo verificar quanto tempo eu fico descoberto em dias entre o meu ciclo operacional e o meu ciclo financeiro. Quanto eu fico descoberto em dias entre o que eu tenho em estoque, o tempo para me receber até o período que eu tenho para pagar. Ou seja, 25 dias, que é o meu ciclo operacional, ele é muito, se considerar esse exemplo aqui, para o meu contas a pagar. Porque eu tenho que pagar antes de rodar o meu ciclo operacional. Então, essas análises que a gente consegue visualizar, nós conseguimos visualizar trazendo esses números, fazendo essa análise, tá? Então, esse aqui é um primeiro vídeo, eu vou soltar outros vídeos explicando melhor essa parte e fico à disposição para perguntas, tá? O endereço, tanto o meu e-mail quanto o meu telefone estão aqui. Se precisar de pode mandar uma pergunta que a gente está aqui para disposição para ajudar. Tá? Um abraço.